todos os processos, todas as funções, todas as execuções que nós realizamos dentro das organizações é passível de erro, né? Nós podemos errar, nós podemos falhar. E dentro da avaliação de desempenho não é diferente. A prática da avaliação de desempenho ela é passível e muito de erros. Nós podemos cometer erros demasiadamente se nós não tomarmos cuidado. E dentro desse curso eu deixei uma aula específica, que é essa aula, para falar somente sobre os erros que podem acontecer durante a avaliação de desempenho. Isso por quê? Porque eu preciso que tu entenda esses erros, eu preciso que tu compreenda eles e que se lembre deles no decorrer da tua profissão, na execução da tua profissão, seja como gestor, como líder, como RH. Você precisa entender que a avaliação de desempenho é um papel importante. Isso você já entendeu no decorrer das aulas. Mas agora você vai entender que erros são possíveis de acontecer e que esses erros devem ser evitados. E mais do que isso, por quê? Que esses erros devem ser evitados. Beleza? Então, vamos acompanhe comigo agora quais são os possíveis erros que podem acontecer na avaliação de desempenho. O primeiro erro que acontece dentro da avaliação de desempenho vai ser o erro de efeito halo. O que é o erro de efeito halo? O efeito halo nada mais é do que aquele bom profissional, né, dentro de um caso onde um bom profissional que recebe uma avaliação positiva, mas que não recebe nenhuma crítica construtiva. O que isso significa? Todos nós, todas as pessoas, todos os seres humanos, sempre tem algo que pode estar sendo melhorado, né? A gente nunca vai estar 100%, nós nunca vamos estar tops, né, por assim dizer. A gente nunca vai ser os melhores. Nós sempre vamos estar precisando melhorar. E se toda vez que a gente for ser avaliado, toda vez que o chefe direto, o líder direto vir nos trazer uma opinião e nunca trazer uma crítica construtiva, nós sempre vamos estar achando que nós estamos sendo os melhores, e isso cria um alter ego, a gente fica com o ego muito inflado. E o ego muito inflado, ele faz com que nós cometamos erros no futuro próximo. Então, o que a gente tem que fazer como avaliador, como gestor, como RH, quando a gente vai avaliar alguém? Nós temos que certificar de que, pelo menos em alguma atividade, alguma atitude, algum comportamento, a gente vai atender mais, a gente vai se atentar mais para ver uma exigência maior sobre aquilo daquela pessoa, para que ela sempre tenha a noção de que ela está em constante desenvolvimento e nunca a gente vai trazer ela como alguém que é super pronta, super competente e tudo mais, para evitar que egos inflados aconteçam dentro da organização. Uma organização nunca pode ter egos inflados, né? Sempre tem que pessoas que são competentes, pessoas entendem que elas são muito boas, elas são boas no que fazem, porém que elas sempre precisam estar melhorando, beleza? O outro erro é o erro de efeito Horn. Ao contrário do efeito halo, o efeito Horn acontece quando em uma avaliação negativa, tanto o gestor, ou no caso o RH que estiver fazendo, eles não fazem o uso de nenhuma característica positiva para reforçar o estímulo da melhoria do profissional. Então, é o inverso. No halo, a gente vai errar por não mostrar nada que a pessoa possa ter feito de errado, nenhuma possível evolução. E no efeito Horn, a gente vai errar por não apontar características positivas, coisas que a pessoa faz legal, né? Às vezes a gente pode ver que a pessoa ela não entrega o resultado, mas ela está todo dia, ela se dedica, ela evolui, ela estuda. Isso são coisas boas, né? Então ninguém é construído só de coisas ruins, da mesma forma que ninguém é construído só de coisas boas. E essa é a visão que nós temos que ter, né? O erro aí de tanto o efeito halo como o efeito Horn, ele não pode acontecer, né? São efeitos que nós não devemos deixar que aconteça dentro da organização. Outro erro é o erro da receptividade, né? O que acontece o problema da receptividade? Ele é muito comum na maneira no qual os gestores aplicam a avaliação de desempenho profissional e seus argumentos. Consequentemente, o colaborador ele não recebe de maneira adequada o feedback, o que certamente pode lhe causar uma frustração, insatisfação ou até mesmo revolta com o processo de avaliação e seu superior imediato. Imagine só que você pontua, você traz a avaliação de desempenho de forma de pontuação. Então eu vou lá divulgar a pontuação, fiz a avaliação de desempenho, mas eu não trouxe nenhum feedback para o colaborador, eu simplesmente dei nota 7 para ele, por exemplo, e divulguei só nota 7. Aí o colaborador se pergunta, mas por que minha nota 7? Aonde eu estou falhando? Onde eu estou errando? O que eu faço para melhorar?
o gestor ele tem que trazer, esse erro da receptividade não pode acontecer, eu tenho que trazer o feedback. Olha, a sua nota é 7, porque você é isso, fez isso, se posicionar dessa forma, se comporta dessa forma. Mas aí o colaborador ele vai ter aquela questão de perguntar, o que eu posso fazer para ser uma nota 10? Aí você vai trazer, né, como gestor, como RH, vai trazer a questão, olha, você tem que fazer isso, né, tem que se posicionar dessa forma, você tem que contribuir dessa forma para que possa estar crescendo. O outro erro é o erro da recenticidade, que pode ser visto esse problema como um problema de memória recente, no qual o avaliador só se recorda de fatos recentes. Com isso, as conquistas e aspectos, sejam ele positivo ou negativo, de tempos atrás, eles perdem o valor para quem está no controle da avaliação de desempenho. Dessa forma, as impressões são feitas exclusivamente em curtíssimo prazo. Aqui aquele problema eu já abati, já até em aulas anteriores desse curso eu já te falei, que se você está assistindo, então você vai entender muito bem o que eu estou dizendo, você vai se recordar, que é a questão de eu não ter aquela questão de anotar a evidência, seja positiva ou seja negativa, eu preciso ter a evidência. Isso por quê? Porque eu não vou me lembrar de tudo, então eu vou lembrar só do recente. Se eu não tenho registro de evidência, seja positiva ou negativa, se o cara cometeu um erro hoje, né, eu não vou lembrar que ele era bom, eu não vou lembrar que ele era ruim, eu só vou pensar no erro de hoje. Mas se eu tenho minhas evidências lá, eu posso recorrer, poxa, peraí, na avaliação de desempenho eu vou recorrer, olha, ele errou hoje, mas peraí, ele nunca errou antes, eu não vi problemas, eu não vi ele causando problemas antes, ele só errou aqui e agora, então, poxa, eu posso relevar, eu posso trazer uma visão mais construtiva. Se eu só analiso hoje, né, se eu só quero me recordar do hoje, eu acabo perdendo todo um histórico do profissional, seja um histórico que pode ser, claro, positivo e também ele pode ser negativo. Eu posso utilizar isso como argumentação na hora de construir uma percepção melhor para trazer isso de maneira construtiva para o colaborador. Um outro erro que acontece, pode acontecer com frequência, é o erro da tendência central. É aquela questão que faz com que o profissional não atribua as notas negativas aos colegas, ao gestor subordinado por medo Olá, ou peço insegurança. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Estou subordinado por medo ou insegurança. Então, o que acontece? É importante que a gente desmitifique a ideia de que a avaliação é feita para prejudicar alguém. Toda avaliação de desempenho ela é uma ferramenta de melhoria contínua, como eu já debati nesse curso. Então, a ideia é trazer isso. Olha, se você avaliar negativamente o gestor, se você não avaliar negativamente um colega, isso necessariamente não vai prejudicar a pessoa, mas sim vai trazer a visão de que ela pode melhorar. Então, tipo, olha, ela tem que evoluir, ela está se construindo. Então, isso é o legal de se trazer. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas das vezes, quando a gente vai mesmo para dentro da apresentação, dentro do questionário, principalmente quando eu faço avaliação 360 graus, o colaborador que está avaliando a equipe, está avaliando o gestor, a gestão e tudo mais, ele pode se sentir, né, desmotivado em fazer isso ou avaliar de uma maneira não ponderada, simplesmente para colaborar com quem está sendo avaliado. E esse é o grande problema, porque aí a avaliação é mentirosa, a gente não há evolução. Eu gosto sempre de bater lá nas bases, né, que eu já falei, nas bases da avaliação de desempenho, a gente tem a construção da transparência. A transparência tem que ser algo que é construído e é utilizado perante a equipe, perante toda a empresa, toda a gestão, que ela tem que sempre existir. Eu não posso fazer uma avaliação de desempenho sem
bater sem ter como base a transparência, porque senão acontece esses erros, como o erro da tendência central, onde a pessoa ela sabe que ela tem que avaliar de maneira verdadeira, mas ela avalia de uma maneira tendenciosa, ela vai para a tendência de, opa, peraí, ele é meu amigo, eu não posso prejudicar ele. Ah, se eu avaliar muito mal o gestor, o líder, eles vão me demitir, eles vão me mandar embora, porque, tipo, poxa, é o líder, eu não posso avaliar ele mal. E isso não pode acontecer, eu tenho que deixar a pessoa à vontade para que ela possa responder de maneira correta e que colabore com a evolução da empresa. Nós temos também o erro da fadiga. Acontece com alguns profissionais que eles têm um prazo para entregar documentos, eles têm prazo para entregar tarefas, eles têm prazo para fazer as coisas. Então, como se a gente for, por exemplo, professores que vão corrigir provas dissertativas. Então, eles têm um prazo para corrigir essas provas, eles precisam entregar e é muita coisa. Então, o que vai significar isso? Que após a realização de muitas avaliações, em pouco tempo, a fadiga comete a pessoa e a qualidade das suas impressões também é alterada. Isso quer dizer o seguinte: se eu pegar, por exemplo, um avaliador, um gestor, que tem uma equipe, por exemplo, de 50 pessoas e colocar ele para avaliar essas 50 pessoas dentro de uma semana, as primeiras vão ser muito boas, mas ele vai cansar, ele vai ficar fadigado. Logo, os últimos avaliados serão prejudicados, porque ele não vai avaliar corretamente. E quando eu digo prejudicado, é aquela visão que talvez nem seja avaliação negativa, mas sim avaliações positivas enganadas, avaliações mascaradas, e isso prejudica o colaborador, porque a gente sempre tem que bater na tecla, isso você não deve deixar isso acontecer na empresa, de pensarem que a avaliação de desempenho é punitiva, a avaliação de desempenho é construtiva. Então a gente tem que pensar que a qualidade da avaliação ela tem que ser preservada. Por isso que é muito importante lá na etapa de planejamento, de definir o cronograma, com datas corretas, com tempo hábil para que a pessoa possa realmente executar uma avaliação de uma maneira correta, de uma maneira construtiva, que ele consiga estar descansado e consiga prestar atenção em cada ponto que ele está fazendo a avaliação, seja fazendo uma entrevista, seja fazendo uma avaliação sozinho ali, corrigindo, fazendo, para que ele possa realmente trazer a construção, trazer uma visão diferente, para que aquele colaborador que está sendo avaliado possa evoluir profissionalmente, possa evoluir dentro da organização. Nós temos também o erro da primeira impressão. O que é o erro da primeira impressão? Ele é um equívoco, um erro que vai acontecer com muita frequência, independentemente dos tipos de avaliação de desempenho que você estiver utilizando na sua organização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse erro ele ocorre demais. Eu acho que é o principal erro que mais acontece. Ele é aquela primeira impressão que fica, sabe? Quando a pessoa senta na sua frente, que você vai conversar, é a primeira impressão que fica. Mesmo que depois você tenha uma segunda impressão, uma terceira impressão, uma 30ª impressão, você vai ficar com a primeira impressão de como a pessoa se sentou, como que a pessoa começou a conversar. Isso vai prejudicar muito as pessoas avaliadas. Então, só a título de exemplo, uma vez, e aí eu gosto de utilizar exemplos, então uma vez, dentro de uma avaliação de desempenho, o gestor chamou o colaborador para avaliar, eu estava acompanhando, e ele chamou para avaliar a pessoa. A frase que ela falou tinha 2 erros de português, ficou uma impressão ruim. Depois da avaliação de desempenho, é claro, o gestor marcou lá na avaliação que a pessoa precisava fazer cursos gramaticais e que deveria parar de fazer atendimento. Ele ficou com aquilo na cabeça. A pessoa precisa parar de atender o público, porque como que ela vai atender o público falando português tão errado como estava falando? Então viu que a primeira impressão, mesmo que depois a pessoa não errou mais nada, foi só na primeira frase, mas a primeira impressão é que fica. E esse erro acontece muito em qualquer método utilizado, em qualquer tipo de avaliação utilizado dentro da empresa, esse erro vai estar acontecendo. E por fim, nós temos o erro de semelhança. Esse problema ele é muito evidente quando o líder busca por profissionais que tenham mais a ver com as suas próprias características. Ou seja, se alguém diferir do perfil profissional do líder, a avaliação tende a ser mais negativa do que positiva, quando, na verdade, a avaliação ela tem que ser totalmente imparcial. A ideia do erro da semelhança é que nós temos que sempre ponderar, e é muito importante eu tocar nesse ponto, que ao se trabalhar com líderes, nós treinamos eles para que ele faça a avaliação de desempenho de maneira imparcial, para que ele não procure se identificar com as pessoas dentro do perfil profissional das pessoas,
que não adianta, não é o foco da avaliação de desempenho isso, né? Muitos líderes, eles querem pessoas iguais a eles mesmos dentro da equipe. Mas nós sabemos, com base em estudos comportamentais, que quando a gente tem uma equipe e as pessoas são iguais, essas pessoas não se dão bem, essas pessoas não evoluem, porque todo mundo igual não é legal. A gente precisa ter a diferença. É a diferenciação que vai fazer as pessoas evoluírem e a diferenciação que faz as pessoas se completarem, né? Então a gente não pode ter pessoas iguais, a gente tem que estar sempre diferente. Então, são os dois últimos erros, o erro da primeira impressão e o erro da semelhança, acontece muito na avaliação de desempenho. A gente precisa estar sempre tomando cuidado com esses erros, beleza? Espero que tu tenha entendido, então. Espero que tenha gostado dessa aula. Espero que tenha compreendido quais são aí os erros, quais são, né, os problemas que esses erros podem ocasionar e como que vai evitar esses erros. Aplique isso dessa forma e trabalhe muito. Os erros, eles vão acontecer, isso é natural, a gente é falho, nós somos seres humanos e erros vão acontecer da natureza humana errar. Só que nós temos que nos prevenir esses erros e criar mecanismos que sempre procurem evitar que erros aconteçam, principalmente quando a gente fala da avaliação de pessoas. Lembre-se sempre que a questão da avaliar pessoas, da avaliação de desempenho, é para melhorar o trabalho da pessoa e nunca para piorar. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!